Estamos de volta. Mais um Gente que faz impacto. E hoje a conversa aqui é para quem já pensou em ter o próprio imóvel, mas travou na hora de decidir. Porque muita gente sonha, mas acaba adiando por medo, insegurança ou falta de orientação. E para falar sobre isso, está aqui com a gente a Gabriela Andrade, ela que é corretora de imóveis e que vai falar tudo para a gente sobre esse nicho. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Gente que Faz Impacto. Que delícia, que delícia. Obrigada por essa oportunidade, esse momento de falar um pouquinho e de ter essa experiência incrível aqui com vocês. Eu creio que vai ser um bate-papo incrível. Vocês ficam ligados até o final. Muita coisa boa aqui hoje com a Gabi, né, Gabi? Sim. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta para você, Gabi. Como que você entrou aí nesse mercado e foi algo planejado ou a vida foi aí te direcionando? Ótima pergunta. Eu sou aquela típica que eu vou andando e Deus vai pondo o chão, sabe? Eu, na verdade, estudei administração e gestão financeira. Então, o meu objetivo, como eu sou muito analítica, sempre fui mais centrada, mais racional. Então, eu estudei para trabalhar com números. Mas mesmo na faculdade até tive um ídolo, um professor incrível, que ele disse: Gabriela, eu conheço vendedores, gente de área comercial que ganha mais do que muito executivo, e você tem uma veia comercial muito forte. Se foi profecia ou não, as coisas foram acontecendo, sempre com muito comercial na veia, sempre tomando iniciativa, sempre proatividade, mas sempre me puxando para o comercial, né? E eu entrei numa empresa, uma franqueadora, como assistente administrativa e logo eu fui subindo, graças a Deus, tinha aqueles mapeamentos internos, 360, avaliação 360, sempre com ótimas notas, sempre entregando acima da média, muita meritocracia, eu me tornei coordenadora de expansão. Lá eu vendia negócios. Eu vendia sonhos, mas eram negócios, eram franquias. Então, muitas vezes, dinheiro que o cara guardou a vida toda, um executivo que saiu da empresa, juntou dinheiro e decidiu empreender. O sonho do brasileiro de se tornar empreendedor, basicamente. Aí eu me tornei uma empreendedora. Acabei assumindo 2 franquias. Fiquei 7 anos empresariando em shopping, entendo as dores dos comerciantes. E na pandemia não fazia mais sentido, né? A gente viu um movimento, shopping sofreu muito na pandemia, assim como turismo, eventos, etc. Mas a minha operação poderia operar se ela não estivesse dentro do shopping, porque era supermercado, a loja de produtos naturais, a minha franquia foi Mundo Verde. E encerrei, vim para Maringá, buscando de novo continuar com franqueadora, vendendo aquilo que eu já sei fazer, etc. Mas Deus foi colocando no meu caminho e eu acabei entrando novamente no mercado imobiliário, porque em São Paulo, há 15 anos atrás, eu trabalhei 2 anos lá. Mas o ambiente em São Paulo é tenso. Eu sou paulistana, nascida, capital, vivida e tudo, mas realmente paulistano assim, é um ambiente que não é para qualquer um, né? E eu tive muitos bons resultados, mas aquilo me custou um preço muito alto. E aí não é sobre resultados apenas, né? Sim. Essa é a Gabi no mundo do imobiliário. E quem é a Gabi na vida particular? Onde a Gabi nasceu? Quem é ela? Casada? Tem filhos? O que gosta? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu tenho 42 anos, sou casada há 15 anos. Eu fui mãe aos 17 anos. Olha. E decidi ir para cima. Eu desde sempre tive aquela coisa: você chora, você vende lenço, né? Sim. Então fui para cima, fui para as cabeças, estudei com meu filho pequeno. É óbvio que o mais velho teve muito mais ausência de mãe, porque eu estava vivendo, buscando, lutando. E sempre com essa pegada muito analítica, mas nunca medíocre. Essa coisa do ser morno, aquela coisa até que quando Deus fala, né, que eu estou a ponto de te vomitar, porque ou você é aqui ou você é lá, ou você é quente ou você é frio, não me venha ser morno. E eu sempre me joguei, me lancei muito em tudo que eu faço. Eu não aceito a autolimitação, isso me incomoda bastante até. Eu tenho dificuldade de entender pessoas que atuam assim, porque na minha cabeça é meio inconcebível. Sim. E aí me joguei na vida, tive altos e baixos, me envolvi com um narcisista,
tive 5 anos da minha vida muito tensa, onde eu tentei salvar uma pessoa que não queria ser salvo. ou até nem sabia que precisava. Sim. Ele tinha um bom coração, mas fica tão tóxico que aquilo te esvai, assim. Sim. Eu saí zero de mim, eu dei tudo que tinha para outra pessoa. E aí peguei os caquinhos, me juntei com Deus, Senhor, me ajuda, e vamos de novo. Até que conheci a bênção do meu marido, e eu estava até ouvindo alguns conteúdos esses dias, e, cara, é interessante como relacionamentos, muitos que fazem diferença na vida da pessoa, começam assim. O cara conhece a mulher e fala, cara, você vai ser a mulher da minha vida, quero casar com você. E foi assim com meu marido, ele queria me colocar aliança, vamos namorar, a gente vai casar em 6 meses, bem assim. E eu dá certo, né? Exatamente, não é regra, né? E graças a Deus, assim, ele é muito emoção, ele é mais coração. E curioso, porque dos 5 irmãos, só ele é assim. Caramba. Eu peguei o certo, porque eu precisava disso. Então, eu fui workaholic, eu fui viciada em trabalho, eu trabalhava 19 horas por dia. Na época em que eu empresariei, eu tinha a percepção de que eu precisava fazer. Sim. Aquela história, quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Então, faço. Eu passava o dia no operacional, junto com a minha equipe, aquela dona trabalhando junto o tempo todo. E ela sempre comigo, graças a Deus, eu não tive nenhum processo trabalhista, não tive nenhuma queixa, sempre com a equipe muito próxima. Só que aí você passa o dia no operacional, à noite você vai ser dona. E que horas que você dorme, que horas que você tem família. E os filhos, né? Acaba comprometendo. Muito. O meu pequeno também teve ausência de mãe, parte da vida. E o meu marido, graças a Deus, muito parceiro, sempre me ajudou bastante nisso. Mas eu precisei fazer todo um processo de resgate também, né? Então eu fui fazer terapia, fiz terapia quântica, sou amante dessas coisas. A gente precisa ter clareza, né? Então, seu trabalho, por exemplo, eu acho sensacional. A gente precisa identificar crenças, a gente precisa trazer onde está bloqueando, né? Então eu fiz imersões, aí eu fui me resgatando e aí eu voltei para casa. Graças a Deus meu marido estava sempre lá. E hoje a gente vive sempre buscando esse equilíbrio, né? Tem trabalho, tem dedicação, eu não diminuo a minha entrega, mas eu também tenho que entregar para minha casa, para os meus filhos, para mim. Um equilíbrio, né, de todas as áreas da vida. Tudo. Eu amo treinar, eu amo ter atividade física, eu não treinava mais. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava 19 horas, saía de madrugada do shopping, já conheci até a equipe da manutenção, que o shopping de noite, eu não sei se vocês sabem. De madrugada o shopping é outra vida, o shopping não dorme. É manutenção, martelada, carrega material para cima e para baixo. Então, o segurança já me conhecia, eu saía de madrugada, ia para casa, dormia 3 horas às vezes, tomava uma cafeína 420, comia alguma coisa e voltava. Isso não é saudável. Maravilha, que bom conhecer esse pouco que você passou aí do seu particular, fora aí o profissional, muito bom mesmo. E você trouxe uma frase, né, conversando com a gente, que é uma frase muito forte, por sinal. Sou corretora por jornada, não apenas de fechamento. Então, Gabi, o que significa isso na prática? Fala para nós. Cara, isso foi um insight, assim, do nada, porque tem cliente que até fala assim, desculpa tomar seu tempo. Esse produto não é para mim. Gabriela, tô só pesquisando, não vou tomar seu tempo. Falei, não, meu amigo, vem comigo. Eu quero que você tome meu tempo. Exatamente, eu estou me disponibilizando para você. Não é agora, mas é a jornada. Existem pesquisas que apontam a jornada de compra de um imóvel, ela pode levar 2 anos, 2 anos e meio. Significa que do ponto A, de dizer, olha, acho que eu vou comprar um imóvel, até você assinar o contrato, pode levar 2 anos, 2 anos e meio. E eu não posso encontrar esse cliente só lá na frente. Porque esse cliente... No final do processo, né? Claro que é o cliente dos sonhos de todo corretor. Mas acaba perdendo até o encanto do negócio. Porque vender imóvel, assim como vender franquia, você está vendendo um sonho de fato para alguém. A gente fala de investidores, é uma venda mais analítica, é verdade. Só que esse investidor está trabalhando em cima de um propósito, ele está trabalhando em cima de um projeto de futuro. É para os filhos, é para a aposentadoria dele, é para a tranquilidade depois de uma vida louca de trabalho. É para ele fazer renda quando o corpo dele já não puder mais ser origem dessa fonte de renda. Chega uma hora que a gente não quer ou o corpo não vai mais. Tem um limite para tudo, né? Nós somos findáveis. Então, eu faço questão de acompanhar esse cliente. Eu tenho muitos clientes que comparam comigo 2 anos depois.
Gabi, e tem muitas pessoas que começam a negociar e que mesmo passa esse período de 2 anos e acabam travando, não comprando, é, não conseguem tomar a decisão. Como que você vê essa situação? Eu te confesso que dá até uma dorzinha no coração. E não é pela venda, gente, porque cliente, outros virão. Mas é para você ver que a pessoa está perdendo time. Eu costumo dizer que o inviável, o apertado de hoje é o inviável de amanhã. Não tem como eu fazer uma compra dessa monta e não ter que fazer ajustes. Para fazer uma viagem você faz ajustes, não é mesmo? Imagina comprar o seu imóvel. Então, assim, é muita coisa? Cara, claro, tem para todos os bolsos. Mas você precisa se organizar para que isso aconteça, porque dá um dó danado. O cliente viu o imóvel a 300 mil e eu aponto para ele. Ele volta comigo, eu vou fazendo follow-ups, né, recorrentes. Aí voltou comigo, a gente conversou ali, deu uns 6 meses, dali um ano. Falei, cara, lembra aquele que eu te mostrei lá atrás, estava 300? Hoje está 460. Sim. Você conseguiu juntar 160 mil nesse 1 ano e meio? Se você juntou, você está 0 a 0, igual aquele ano, 1 ano e meio atrás. Se você não juntou, você está 160 mil atrás. Você entendeu? É muito rápido. E às vezes o cliente tem até poder de compra, mas deixa a decisão para depois. Está ocupado na vida louca, tal. Eu costumei adotar outra frase. Falar, olha, você passa o dia construindo patrimônio para outras pessoas, para outros CNPJs. Uhum. E quando você vai parar para cuidar do seu? Ah, Gabi, tá corrido, não consigo parar. Cara, tira 1 hora. Sim. Tira 1 hora, vem. Eu não estou no meu momento. Vem pelo menos para você começar a construir a ideia. Você falou, Gabi, de algo muito real, né? A questão do medo de errar e a falta de preparo mesmo, né? Que as pessoas têm no financeiro e aquela sensação de que dá para esperar, como você falou, né? E aí a pergunta é, o que realmente trava, você acha, no seu ponto de vista, Gabi? O que trava as pessoas, você acha? Assim, N variáveis, né? Mas é justamente aquela coisa de, tá, eu preciso, eu tenho que fazer, mas e se? O e se tá em tudo, né? É verdade. Pode falar. Viu, Gabi? O que eu percebo muito hoje, eu falando como mulher. Perfeito. Como uma mulher que às vezes decide ir para o shopping. Uhum. Existem muitas compras que a gente faz sem consciência. Total. E que poderia todos os meses pagar uma parcela de um imóvel. Sim. Você acredita que isso é possível? Total. É realidade. É a vida sendo vida. Eu encerrei uma mentoria agora essa semana e uma participante estava justamente trabalhando esses ladrões. Ela gastando mais de R$2.000 com iFood, com Shopee. Sim. E isso é literalmente a parcela de um apartamento. Então, assim, é falta de planejamento, é falta de a pessoa parar e olhar para aquilo. Então, eu fui visitar um apartamento, poxa, gostei tanto, então agora esse vai ser meu foco. Eu vou abrir mão da Shopee, vou reduzir o iFood. A gente sabe que na vida corrida, total, na vida corrida eu vou pedir um iFood, mas eu vou reduzir. E foi assim que eu comprei o meu primeiro apartamento. Olha só. Eu enxuguei e falei, não, isso daqui... Aí quando eu passava todo dia dentro do shopping, que para ir trabalhar, eu atravessava o shopping para cortar caminho. Eu falava, eu não vou olhar nenhuma vitrine. E eu passava assim todo dia, com o meu mantra. Sim. Eu vou pagar o meu apartamento, eu vou pagar o meu apartamento. E assim foi. Eu falo que onde a gente foca, ele cresce. Exato. E assim, você acaba... Se eu paro para analisar, falar, eu me apaixonei, é possível, eu só preciso fazer esse ajuste, é exatamente isso, eu vou mudar a rota. Mas se eu estou vivendo no automático, gastando sem parar para ver quem é o ladrão, o que eu estou perdendo... Nessa de perder, eu não faço o ajuste de hoje e o amanhã pode ser inviável. Sim. E quando eu falo de inviável, é real, porque hoje um apartamento novo de uma suíte mais um quarto custa em média R$500 mil em Maringá. Uhum. E aí o pessoal fala, nossa, mas Maringá... Bem em conta ainda, né? Sem dúvida, considerando tudo que a cidade entrega. Sim, muito. Você entendeu? Uma média de metro quadrado pelos índices FIPE-ZAP em São Paulo, por exemplo, hoje é R$11 mil. Quem está primeiro, Balneário e afins, né? Os litorâneos. São Paulo, se não me engano, no último está em quinto ou sexto. Só que o médio é 11, tem lugar que está 19. Em quantas Maringás cabem em São Paulo com 12 milhões de habitantes, né? Maringá é aquele pedaço maravilhoso, exclusivo, e assim, e não vai parar.
Exato. Tem pesquisas, como por exemplo, do Instituto IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, que fala que só 3 cidades no Paraná vão continuar crescendo até 2050. Quais são elas que eu quero saber? Pois é. Curitiba, Cascavel e Maringá. Olha, Parabéns, Maringá. Você viu? Maringá foi eleita ano passado a 3ª em crescimento imobiliário, em valorização imobiliária no país. Maringá é a 2ª maior geradora de empregos no Paraná e a 27ª no país. Maringá é 19ª em ranking nacional de startup, está à frente de Londrina. Aí o pessoal fala, quem é Maringá? Uma cidade bonitinha, planejadinha? Não, meus amigos. Muito mais do que É isso. muito mais do que isso. Os indicadores falam por si só. Maringá tem parque tecnológico. Que ótimo você está trazendo esses parâmetros. Tem gente que não tem essa consciência, Não tem essa né? visão, Muito legal, exato. muito bom, bem válido. Do último censo para esse, né, IBGE 2010-2022, as famílias diminuíram 25%, né, de 3,8 para 2,8 pessoas por casa. E Maringá cresceu 130 mil habitantes. Ela cresceu de 300 e pouco para 400 e pouco, a gente está falando aí de 30%. É muita coisa. Bastante. Pesquisas da CIM, por exemplo, fala que a cada 12 meses vem cerca de 5 mil pessoas para cá. Eu acredito que até mais, dependendo do período, né? Fora isso, você vê toda a região metropolitana que consome em Maringá. Você sabe que Maringá cresce muito, mas tem cidades ao redor que crescem mais que Maringá até, 2 dígitos às vezes. E que consomem tudo. E que consome aqui, exatamente. Então, a médica, ou agora pela manhã mesmo, numa palestra, um case de um médico que conhece outros médicos em Londrina, e ele veio fazer um tratamento em Maringá. Veio na sexta, pousou, fez o procedimento no sábado, no domingo, voltou. Então, quer dizer, por que Maringá valoriza tão rápido? Porque tem pressão por demanda. E quando você vai parar? Não tem perspectiva de no médio prazo. Só depois de 2050, quiçá, Quiçá. né? Veja, uma cidade de 400 mil habitantes, nós temos 2 master plan. O que é isso? São esses projetos com ecossistema, como Eurogarden e o Glebe Tororó. Eurogarden tem todos os selos de bairro sustentável do mundo. É o mais sustentável. Já é maravilhoso, já é gostoso a gente estar lá. Não, né? a sacada no Garoli foi maravilhosa, né? Primeiro ele faz todo mundo se acostumar a estar ali. E depois ele sobe tudo ali. O que vai mudar na sua rotina? Você já gosta de ir para lá. Você vai continuar ainda consumindo lá e você vai desejar morar lá. Então já tem o Wave Garden, que é um empreendimento espetacular, de alto luxo. Sim. E a Glebe Tororó, que é um outro complexo, mais enxuto, mas com o mesmo conceito. Teatro, restaurantes, colégio, torres comerciais, empresariais, estúdios, torres de altíssimo padrão. Veja o nível arquitetônico que Maringá está recebendo. Tá esplêndido. Quantas torres maravilhosas. Tem arquiteto assinando o projeto em Dubai que assina do projeto em Maringá. Muito bom, né? E aí eu pergunto para você que está bem antenado, eu vejo que você faz muita pesquisa com relação à nossa cidade e a questão de investimento mesmo. Muitas pessoas hoje pagam aluguel, né? Vocês chegaram a fazer aí uma pesquisa sobre as pessoas querem mais em Maringá, por exemplo, alugar ou já de cara aí partir para o investimento? Boa pergunta, Cleice. Quando a gente tem também uma referência muito forte em ensino, por exemplo, né? Então, pegando este exemplo do ensino, normalmente o aluno vem temporário, né? Vai ficar aquela janela ali, 4 anos, dependendo, medicina um pouco mais. E aí os pais alugam no primeiro momento. Só que aí todo final de semana o pai tá aqui, ou sempre que pode. Aí o filho se acostuma, vê que a cidade é maravilhosa, decide comprar. Então tem muita gente. Eu tenho clientes que vieram para estudar e compram para continuar morando ou para investimento mesmo. Tem clientes que vieram a trabalho. E tem clientes que moram na região metropolitana, mas que querem comprar hoje para investimento, com possível futura moradia para quando envelhecer estar perto dos médicos. Sim. Maringá é esplêndida, né? Maravilhosa. Tudo que é planejado, tudo dá bom. Dá bom. E Maringá foi super planejada, né?
Mas, Gabi, você falou também que no imóvel próprio você cria as regras. Boa. No aluguel, você tem que seguir as regras Dos outros. dos outros. Como isso impacta a vida das pessoas? Então, eu acho que quando a gente chega em certa... É até curioso, né? Que quando a gente começa a ficar adulto na casa dos pais, sempre dá um conflitinho, né? Porque eu quero impor as minhas regras. Só que eu tô na casa de outra pessoa. Não importa se é meu pai ou minha mãe, né? E assim é com o locador, cara. Sabe? Poxa, eu não gosto dessa parede. Pô, mas se eu derrubar, eu vou ter que pedir autorização. Se ele não gostar, eu vou ter que colocar de volta depois. Se eu pintar de outra cor, eu tenho que repintar. Repintar. E aí, quero colocar um ar-condicionado aqui no meu quarto porque não tem a infra. Eu vou ter que quebrar a parede toda, o dono não quer participar. Você não tem gosto de fazer. Então você está habitando num lugar que não foi preparado, customizado como você gostaria que fosse. Não é o seu jeito. Não é o seu jeito, não é o seu ambiente, não é o seu refúgio, que é a proposta de lar, né? Exatamente. Refúgio é a proposta de lar. E aí até um gancho muito legal esse que você mencionou, Nilson, porque assim, vou deixar para amanhã. Cara, quanto tempo mais você vai viver à mercê dos outros? E não vai ser protagonista E disso. sem contar que o preço depois é pior, porque quando você tem que entregar, quando você tem que entregar o imóvel, você tem muitas despesas a Muita mais, despesa, não é? muita despesa. E como que você vê essa questão do tempo? Você acha que as pessoas ainda elas têm muito tempo? Elas devem se programar, analisar a idade atual com a idade futura? Como que você vê isso? Tem alguma dinâmica que você gostaria de mostrar para a gente? Eu já tinha pego no primeiro, mas tá bom. Eu vou aproveitar essa janela e vou copiar uma dinâmica da Nilce que eu achei sensacional. Porque nada como você tangibilizar, você tornar físico, visual, com sentimento. com sentimento. Então, com a permissão de vocês, me empresta aqui Toda licença que você precisar. uma fita métrica pensando na linha do tempo. Então, a estimativa de vida média do brasileiro hoje está em 77, 78 anos. A gente utiliza uns 80, né? Eu espero viver pelo menos até uns 90. Porque eu treino muito e vou estar amarrando meu tênis, em nome de Jesus, sozinha. Muito bom. E aí, ó, tava com uma fita aqui com 1,5 m, cortei nos 90. Expectativa de vida da Gabi. Só que a Gabi, esse mês, inclusive, completou 43 anos. Então, metade da vida da Gabi praticamente já foi. E agora me sobram 47 anos. Significa que se você vive de aluguel todo esse tempo aqui, quanto tempo mais daqui você vai tirar para viver à mercê dos outros, sem viver no seu refúgio, do seu jeito, vivendo suas próprias regras? É sobre isso. Muito bom. Agora, quando? Se não agora, quando? E eu quero já aproveitar que você está com essa aí dinâmica, que foi incrível, tem que mesmo copiar, porque é algo extraordinário, eu fiquei impactada. Nossa, eu fiquei muito impactada quando você fez. E dizer, né, para nós aqui, responder, porque assim, algumas pessoas pagam aluguel, né, e outras pagam financiamento. O que você diria, assim, de comparação, para que elas possam ficar confortáveis com relação, tipo assim, por exemplo, quem paga aluguel, paga o financiamento. E qual que é a diferença na vida, no dia a dia? Excelente pergunta, Cleice, porque assim, num acumulado, por exemplo, de março 15 a março 25, o aluguel acumulado cresceu 87%. Você vê que a quanto custava um aluguel 10 anos atrás? Você alugava um imóvel com R$700, hoje qualquer casinha é 2.600. Eu tenho cliente com apartamentos de 2 dormitórios sem suíte, alugado por 3.300. Porque que absurdo. Ela fez um projetaço, ia morar, não morou, alugou muito bem, porteira fechada. Bom para ela, não é mesmo? Uhum. Só que ruim para quem nem tem plano de adquirir o seu próprio, quer morar bem, mas por que não faz o bem no próprio? Não é mesmo? Sim. 3.300 por mês, cara, a gente está falando de mais de 36 mil ano. Que poderia ser investido num imóvel. E aí, quando eu falo de financiamento imobiliário, existe taxas de juros variáveis, mas no geral a gente faz ela fixa.
Significa que a taxa que eu contratei hoje, ela será perene até o final desse contrato. Com a vantagem de que eu posso fazer uma portabilidade desse crédito se a taxa baixar. Olha só. Você viu? Então, assim, ela não só não aumenta como o aluguel aumenta, mas ela ainda pode se tornar menor se em algum momento essa taxa baixar e eu fizer a portabilidade. Sim, então tem gente que tem, assim, acha que está confortável aluguel. É um Olha a falso diferença, conforto, é um falso conforto. E dentro dessa situação, Gabi, você tem alguma história com cliente que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que são duas situações bem legais. Uma delas foi uma querida, vou dar nome aleatório aqui, enfim, a Dani. Fictício. Afinal, não pedi autorização, né? Então, fictício, a Dani. E ela falava assim, fez aquele primeiro contato, tô só pesquisando. Vem tomar um café. Ah, não vou tomar seu tempo. Vem tomar um café, Dani, e tal, não sei o quê. Ah, então tá bom, ó, mas se você tiver outro cliente aí realmente aconteceu de ter que alterar a agenda. Alteramos a agenda. Ela veio e falou, mas eu vim só olhar, tá? Eu vim só olhar, Gabi. Fica tranquila, Dani. Toda hora eu falei, meu bem, tá tudo certo. E aí ela começou a olhar aquilo, ela viu que era possível. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu vou comprar. Eu não vendi pra Dani. Ela comprou. Muito bom. Nossa, Gabi, não é que dá pra mim? Gente, olha isso. E ela ficava olhando, ela falou assim, meu Deus, eu tô apaixonada. Não, pior que, olha, se eu tirar isso e aquilo, dá pra eu pagar. E aí que detalhe. Ela tinha recém-descoberto que estava sendo traída por um namorado que ela estava pagando o carro pro cara, pagava viagens. Que absurdo, né? E aí não é nem só sobre isso. Se a mulher ganha mais e quer pagar, tá tudo certo. Mas você abrir mão de construir patrimônio para você se doar a esse nível para outra pessoa e ainda ser traída, como a gente tem que ser prioridade na nossa vida, né? Exato. A nossa segurança, o nosso conforto. Cada vez mais. Cada vez mais. E um outro que também foi um marco, assim, eu até fiz um vídeo falando dele, ele até depois falou, nossa, Gabi, eu te ouvindo falar, fiquei tão emocionado com a minha própria história. Mas é um rapaz que agora deve estar com seus 27 anos e ele tem anemia falciforme. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela muda o formato dos glóbulos, né? E quando dá crise, é uma dor absurda, assim. E essa pessoa vai definhando aos poucos, né? Perde pâncreas, etc. Ou seja, teoricamente, é uma pessoa que tem uma perspectiva de vida menor quando a gente fala disso daqui, né? Sim. E um rapaz super jovem falou, Gabi, eu quero investir, porque eu vou me aposentar vivendo de aluguel. E eu fiz uma videochamada com ele em entrevista, aí tava eu, ele e a mãe dele, que também é cliente minha, por sinal, numa videochamada com ele no hospital. Ele tinha tido uma crise. Falei, cara, você não quer remarcar? A gente fala outro dia. Não, Gabi, eu tô bem. Tô bem. Aí, às vezes, ele dava uma soltadinha, assim, meio querendo dar uma descansada. A gente continua depois. Continuava depois e tudo certo. E assim foi e saiu. Teve alto, porque anemia falciforme é altos e baixos. É né? altos e baixos, é. Então, e aí com a mãe dele acompanhando tudo, tanto comprou ele, comprou a mãe, deu certo. E ele tá vendo outros para comprar. E vai fazer a alavancagem. Maravilha. Com o aluguel desse, vai pagar o próximo. E a alavancagem. Falei, cara, você tá no caminho perfeito com 25 anos. Novo. Você que tá com mais de 30 tá atrasado, viu? E aí, o que essas duas histórias, elas ensinam para nós sobre decisão e futuro? Iniciativa, atitude. Isso. É sobre a vida, é isso. Tem até um outro caso recente. Um casal, e ela ficava assim, tava comigo há mais de 2 anos também. Ai, Gabi, mas eu tenho medo, e se e tal. E ela falou justamente, nossa, sem mercado, né? E se eu ficar desempregada? E ela tinha ficado desempregada em fevereiro, só que ela foi recolocada em março, ganhando mais. Eu falei, mas a resposta você já tem. Porque você recentemente passou por isso e foi recolocado 1 mês depois e ganhando mais. O que é isso se não a vida? Quando é que você vai tomar uma decisão, sendo que você nunca vai ter o amanhã? A gente nunca foi dono do amanhã. Tem que ser pelo presente, né? E se a gente resolve lá na frente. Vamos orar e torcer. E ó, só paga quem compra. Você vai Gabi, fazer. e por que em momentos de crise o imóvel ele se torna tão importante? Primeiro pela segurança. Pensa na pandemia, o locador pegando de volta o imóvel. O locador decidindo cobrar o que quiser no seu aluguel. Primeiro, segurança. Segundo, liberdade, né?
E a questão, segurança de tipo de conforto, de sensação, mas até quando a gente fala em termos práticos, a gente tem histórico do nosso governo pegando dinheiro da população, bloqueando dinheiro. E é um bem também que, mesmo em época de crise, ele vai estar valorizando. Sempre, porque eu tenho uma demanda maior, porque eu quero essa sensação de segurança. Sim. Na pandemia, porque tantas pessoas buscaram imóveis? Porque eu quero essa sensação de segurança. Eu quero ter uma casa que eu vou ajustar para colocar o home office, que agora eu sou de home office. Sim. Eu preciso adequar a minha casa, porque agora meu filho está mais tempo em casa. Quantas pessoas fizeram reformas na época da pandemia? E por que eu tenho que esperar uma crise? Por que eu não posso surfar na onda dela quando ela vier, ganhando com a valorização? O Thiago foi exemplo disso, que palestrou com a gente essa semana, né? Sim. Ele falou que ele é extremamente analítico, cético, não ia comprar imóvel nunca, porque ia viver de aluguel. E falando numericamente, de fato, é vantajoso. Se o cara tem o dinheiro, deixar aplicado, ele paga o aluguel, ganha ainda em cima com o que sobra e vai reinvestindo aquele dinheiro para se aposentar. A questão é que quando ele vai estar naquilo que é dele. E aí tanto foi que fez a esposa, conseguiu que eles compraram terreno, construíram, etc. E ele ganhou a rentabilidade 5 vezes o valor investido. Porque veio a pandemia. E se a gente tivesse comprado? Verdade. E muitas vezes, né, assim como ele colocou lá, muito bem colocado, às vezes a dívida consciente, né, é também importante, que muitas pessoas correm de dívida. Sim. E não é dívida, você tem que analisar o mercado e muitas vezes entrar mesmo na dívida, mas consciente, ele deixou bem claro. Exato. Né? Se jogar na vida. Então, assim, cabe no meu orçamento, se eu fizer alguns ajustes, vou para cima. Sim. O amanhã a gente vai fazer para acontecer. Com certeza. Até um empresário que eu estava assistindo em podcast esses dias estava falando justamente sobre isso. Cara, tudo que me motivou na minha vida foi dívida. Sim. Comprou, ele só tinha o dinheiro da primeira parcela usando o cheque especial, e foi um apartamento. Saiu de 45 metros, foi para 200 metros. Ele falou, tinha a primeira parcela de 20 mil do cheque especial. As próximas, ele falou, a próxima foi depende atrás. Só de mim. Correu atrás. Uhum. E faz sentido para você, Gabi? A gente falou de segurança agora, você acabou de falar que, né, a moradia também é questão da pessoa ter uma segurança. Sim. Faz sentido para você também que muda o estado da pessoa, né, com relação a empoderamento mesmo, poder, porque a gente gosta de ter as coisas, né? Sim. E você vê também dessa forma? Total. Se eu já fico feliz quando eu ponho uma blusinha nova, um look novo da academia... Imagina uma casa nova. Chamar os amigos. Não é mesmo? Vem visitar o meu apartamento. Né? E assim, aquela questão realmente da experiência. O pessoal até fala, mas esses novos condomínios. As construtoras não saem fazendo coisas aleatórias. Existem pesquisas. O que está sendo entregue hoje é conforme a demanda de hoje. Né? Sim. De fato, aí já foi analisado, estudado, o mercado, as pessoas, né? Incansavelmente. Tudo, incansavelmente. Isso que é importante. Exato. Às vezes a gente entra dentro de um apartamento de 50, 70 metros quadrados, num decorado, você... Quando fala em 70 metros, você fala, ai, nunca que eu vou morar num apartamento pequenininho demais. A hora que você entra num decorado, você fica apaixonada, tem espaço para tudo, tem lavanderia, tem churrasqueira, tem 2 suítes, tem lavabo, tem hall de entrada. A gente fica encantado, né? Para sobreviver. A minha mentora fala que ela saiu de uma casa grande, que ela está num apartamento menor. Fala, nunca mais eu quero nada grande. Mas, Gabi, vamos mudar agora um pouquinho. A gente vai fazer uma dinâmica com você e você vai responder se é verdadeiro ou se é verdade ou se é mito, tá? Pode até explicar rapidinho, não pode se estender muito. Tá. E a primeira pergunta é: comprar imóvel hoje não vale a pena? Mito. Muito mito. Aluguel é mais seguro que o financiamento? Nunca na vida. Mito. Só quem ganha muito consegue comprar? Mito ao quadrado. Eita, muito bom. Esperar o momento perfeito é a melhor decisão. Mito, com certeza. O momento perfeito foi ontem, tá atrasado já. Caramba! Corretor só serve para mostrar imóvel. Aí acontece. Não sou eu.
Existe quem não se aplica a mim. Cabe explicação aí, né? Imóvel na planta é sempre mais barato? Cara, a percepção de barato ou caro é relativa, mas se você pensar o seguinte, existe construtora, vou tentar ser breve, tá? Existe construtora que constrói e vende só na entrega. Ela pode, ela vai entrar com dinheiro sozinha, mas Sim. toda aquela janela de valorização é dela. Quando ela for começar a construir, valia um tanto. Quando ela for vender, vale 3 tanto, 2 Sim. tanto. É só ela que tá ganhando. Quando a construtora abre para venda no lançamento, significa que ela está dizendo assim, cara, vem comigo, me ajuda a me levantar o dinheiro para construir isso aqui e você vai ganhar junto comigo. Então, sim. É interessante essa proposta, né? Sim. Documentação do imóvel pode ser resolvido depois da compra? A gente faz... Quando é na planta, a documentação de cartório acontece na entrega. Mas quando é um imóvel pronto, a documentação acontece agora, nesse período transacional da venda. Certo. Agora, Gabi, o papo é direto aqui, ó. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está adiando essa decisão. Com eles ali agora, hein? Tá, vamos lá. O momento certo foi ontem. E aí eu vou repetir uma frase que eu realmente uso muito incansavelmente. Não, o apertado de hoje pode se tornar o inviável de amanhã. E não é só uma questão de perda de valorização, perda de time. Não, é de você realmente perder a oportunidade de não se sujeitar mais às regras dos outros, seja dos seus pais, seja do locador. Cara, imóvel é segurança. É você dizer, eu estou indo para aquilo que é meu. Você pode viajar o mundo, viver em qualquer lugar. Aconteceu qualquer coisa, você tem para onde ir, porque isso é seu. Então, nem que seja aquele um imóvel próprio para você chamar de seu e ter como porto seguro, é prioritário na vida de qualquer pessoa. Fora isso, investimento. Vale a pena investir em cidades como Maringá. Acredite, vale a pena, porque Maringá tem diferentes níveis de investimento. Faz e você não vai se arrepender. Muito bom. Ô, Gabi, conta para nós então um imóvel que você tem, um imóvel, por exemplo, um apartamento de tamanho, o menor tamanho que você tem e o menor valor, para as pessoas terem noção. Ah, eu teria essa possibilidade de compra. Legal. Hoje tem um lançamento vindo aí com desconto extremamente agressivo para financiamento, já financiamento agora, na planta mesmo, tá? Porque normalmente o banco entra depois, né? Exceto Sim. a Minha Casa Minha Vida. E eles estão com unidades a partir de 320 mil. Pelo padrão do apartamento, eu te digo que há muito a gente não via isso, tá? Pela localização e afins. O valor final do apartamento, se eu comprar hoje na planta, 320 mil é meu. É seu, 44 metros. E detalhe, se você contratar o banco agora, esse valor que você contratou de financiamento está congelado. Então, eu financiei 280. É 280 hoje, 280 daqui a 4 anos, quando o apartamento for entregue. Sim. Entendeu? Uhum. Só que o apartamento não vale mais 320 quando você for daqui a 4 anos. Legal, né? E aí, por exemplo, na Zona 8 tem vindo bastante coisa também. Mas esse aqui, qual que ficaria uma média do valor da mensalidade? Ah, tá. Bom, financiando 280 mil e nessa taxa aí de uns 10%, a gente pode falar que ele vai pagar seus 2,5, 2.800 ano. Perdão. Mês. 2,5, 2.800 mês, dependendo da taxa que ele pegar. Ok. É um aluguel. É o valor de um aluguel. exatamente. Com a vantagem de ele conseguir amortizar a qualquer tempo, né? Sim. Assim, mas é 35 anos. Isso é uma informação importante. Gente, amortiza. Vai lá todo ano, peguei um bônus na empresa, vendi um carro, vendi um videogame que eu não uso mais, peguei aqui 5 mil reais. Amortiza. Amortiza no tempo. Você vai ver que você encurta isso agressivamente. E é incrível, porque quando a gente amortiza no tempo, uma parcela, se você pagar, por exemplo, amortizando, hoje uma parcela atual, R$ 2.500. Se você amortizar lá no final, você amortiza 4, 5, 10 parcelas, né? Muito, sim. Dependendo da tabela, se ele contratou price ou saque, mas diminui muito. Muito. Você vai 5 mil reais, você tira mais de um ano de financiamento. Sim, é incrível isso. Que bate-papo incrível. Eu estou Muito bom. amando, mas tudo que começa
Tem que terminar. Tem que terminar. Inclusive a dívida do apartamento, uma hora acaba. Isso mesmo. Gabi, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo bem. Esse espaço Gente que Faz é para pessoas também, assim como você. E nós estamos muito felizes mesmo de você ter vindo, aceitado o desafio de mostrar para o nosso público um pouquinho de você, tá? E eu quero que você fale também aonde que eles vão encontrar você nas redes sociais. É o seu momento agora. Legal, legal. Fico muito feliz com essa oportunidade. Eu acho que as pessoas realmente precisam enxergar os porquês e conhecer melhor, né? Quem está por trás. Então, esse espaço realmente é muito importante. Parabéns pela iniciativa e trabalho de vocês. E os clientes me encontram no eusougabi.corretora, tá? No Instagram. Lá eu falo bastante, inclusive, sobre essas questões do mercado imobiliário. E, claro, a gente divulga aí o que está vindo de quentinho, pãozinho quente aí no mercado. Vai ser um prazer poder te atender, te acompanhar nessa jornada. Se tiver dúvidas, me chama, me permita. É um prazer para mim participar com você dessa sua jornada aí de realizações. Que maravilha, que conversa agradável e produtiva, né? E se você gostou, compartilhe com seus conhecidos, amigos, essa conversa é incrível. Histórias que inspiram, conexões que transformam. Isso é o Gente que Faz Impacto.